Saudações! Hoje iremos abordar um tema transversal, o aquecimento global. E para tanto lançaremos mão de uma entrevista concedida pelo cientista James Lovelock à revista Veja. Então aqui está, entrevista James Lovelock intitulada A Vingança de Gaia. O cientista inglês que considera a Terra um organismo vivo diz que só a energia nuclear pode adiar o desastre. O inglês James Lovelock é um cientista com contribuições a áreas tão distintas do conhecimento que é difícil classificá-lo em uma única especialidade. É também um dos mais controvertidos. Sucesso entre os ambientalistas, sua criação mais conhecida, a hipótese Gaia, é criticada pelos cientistas. Segundo essa teoria, que Lovelock desenvolveu quando trabalhava para a NASA, nos anos 60, a Terra é um organismo dotado da capacidade de se manter saudável e tem compromisso com todas as formas de vida, e não necessariamente com apenas uma delas, o homem. Lovelock é o inventor do aparelho que permitiu detectar o acúmulo do pesticida DDT nos seres vivos, razão pela qual se interrompeu o uso da substância. O aparelho também ajudou a identificar o CFC, clorofluorcarbono, gás utilizado em aerosóis, como responsável pela destruição da camada de ozônio, o que levou à sua proibição. Lovelock acredita que o equilíbrio natural foi rompido pelo aquecimento global. Tese desenvolvida no livro A Vingança de Gaia, publicado neste ano, no caso aí no ano em que a entrevista foi concedida, 25 de outubro de 2006, aproximadamente, no livro A Vingança de Gaia, publicado neste ano em seu país. O cientista concedeu esta entrevista à revista Veja de sua casa em Devon, na Inglaterra, onde aos 87 anos faz pesquisas em um laboratório particular. Então o entrevistador da revista Veja dirigiu ao cientista James Lovelock a seguinte indagação: quando o aquecimento global chegará a um ponto sem volta? O cientista respondeu, Lovelock respondeu: já passamos desse ponto há muito tempo. Os efeitos visíveis da mudança climática, no entanto, só agora estão aparecendo para a maioria das pessoas. Pelas minhas estimativas, a situação se tornará insuportável antes mesmo da metade do século, lá pelo ano de 2040. O entrevistador dirigiu a ele uma nova indagação. O que o faz pensar que já não há mais volta? Então Lovelock respondeu o seguinte: por modelos matemáticos, descobre-se que o clima está a ponto de fazer um salto abrupto para um novo estágio de aquecimento. Mudanças geológicas normalmente levam milhares de anos para acontecer. As transformações atuais estão ocorrendo em intervalos de poucos anos. É um erro acreditar que podemos evitar o fenômeno apenas reduzindo a queima de combustíveis fósseis. Atenção a esse trecho aqui. O maior vilão do aquecimento é o uso de uma grande porção do planeta para produzir comida. Eu vou repetir isso, hein? O maior vilão do aquecimento é o uso de uma grande porção do planeta para produzir comida. As áreas de cultivo e de criação de gado ocupam o lugar da cobertura florestal, que antes tinha a tarefa de regular o clima, mantendo a terra em uma temperatura confortável. Essa substituição serviu para alimentar o crescimento populacional. Se houvesse 1 bilhão de pessoas no mundo, e não 6 bilhões, como havia na época da entrevista, hoje somos mais, a situação seria outra. Agora não há mais volta. Então o entrevistador dirigiu a ele uma nova indagação. Um estudo recente concluiu que a temperatura média da Terra vai aumentar 2 graus até o fim do século. O senhor concorda? Lovelock respondeu o seguinte: os cientistas que fazem essas previsões baixas estudam a atmosfera como se ela fosse algo inerte. É um cálculo estanque, baseado na crença de que o aquecimento é diretamente proporcional à quantidade de gás carbônico jogada na atmosfera. A realidade é bem mais complexa.
todos os seres vivos do planeta reagem às mudanças que provocamos e as amplificam. Há previsões mais confiáveis de um aumento de até 6 graus até o fim do século. Essa vai ser a média global em algumas regiões. O aumento de temperatura será ainda maior. Vou ler esse trecho de novo. Essa vai ser a média global. Em algumas regiões, o aumento de temperatura será ainda maior. Então o entrevistador levantou um novo questionamento. O senhor vê o aquecimento global como a comprovação de que sua teoria está certa? Lovelock responde o seguinte: o aquecimento global pode ser analisado com base na hipótese Gaia. Por isso, muitos cientistas agora estão se vendo obrigados a aceitar minha teoria. Ela diz que todos os organismos, agindo em conjunto, formam um sistema ativo cujo objetivo é manter a Terra habitável. Nos oceanos, algumas algas utilizam o carbono do ar no seu crescimento e liberam outros gases que formam nuvens sobre a atmosfera. As nuvens ajudam a defletir os raios solares. Sem elas, a Terra seria um lugar muito mais quente e seco. Essas algas estão morrendo com o aumento da temperatura dos oceanos. Esse é apenas um exemplo de como a capacidade autorreguladora do sistema Gaia está sendo rompida. Vamos abrir um parênteses aqui. A espécie humana tem muita sorte, porque nós evoluímos em um planeta que se encontra no local do espaço que a ciência chama de zona habitável, nem muito próximo da estrela, da nossa estrela mais próxima, no caso o Sol, nem muito distante. Se estivéssemos muito próximos, a água não poderia existir no estado líquido. Se estivéssemos muito distantes, a Terra seria um planeta congelado. Então, é uma grande cortesia da Mãe Natureza que haja vida na Terra e que essa vida pudesse evoluir, pois existem condições favoráveis para isso, inúmeras condições favoráveis, diversas variáveis que conspiraram ao favor do florescer da vida e de sua evolução. Então, vamos dar continuidade à leitura. Então o entrevistador da revista Veja dirigiu ao cientista uma nova questão aqui. O aquecimento global vai levar a uma nova fase da seleção natural da espécie humana? E perguntou. O aquecimento global vai levar a uma nova fase da seleção natural da espécie humana? Lovelock respondeu o seguinte: sim. Pela hipótese Gaia, qualquer organismo que afeta o ambiente de maneira negativa acabará por ser eliminado. Como o aquecimento global foi provocado pelo homem, está claro que corremos o risco de ser extintos até o fim do século. É provável que até o fim do século é provável que cerca de 80% da população humana desapareça. É um pensamento assustador esse aqui, cara. Até o fim do século é provável que cerca de 80% da população humana desapareça. Os 20% restantes vão viver no Ártico e em alguns poucos oásis em outros continentes, onde as temperaturas forem mais baixas e houver um pouco de chuva. Na América Latina, por exemplo, esses refúgios vão se concentrar na Cordilheira dos Andes e em outros lugares altos. O Canadá, a Sibéria, o Japão, a Noruega e a Suécia provavelmente continuarão habitáveis. A maioria das regiões tropicais, incluindo praticamente todo o território brasileiro, será demasiadamente quente e seca para ser habitada. O mesmo ocorrerá na maior parte dos Estados Unidos, da China, da Austrália e da Europa. Não será um mundo agradável. As condições de sobrevivência no futuro serão muito difíceis. Essa é a vingança de Gaia, uma expressão que uso apenas como metáfora, não como argumento científico. Aqui no trecho entre aspas, vamos ver o que está escrito.
Um organismo que afeta o ambiente de maneira negativa acabará por ser eliminado. O aquecimento global foi provocado pelo homem e por isso corremos o risco de ser extintos até 2100. É provável corremos o risco de ser extintos. Ponto. Até 2100 é provável que desapareça 80% da humanidade. Então o entrevistador da Veja dirigiu a ele uma nova pergunta. O que vai acontecer com quem permanecer nesses lugares? Isso diz respeito a mim, a você, né, porque ele se referiu ao Brasil. Não no caso a mim e a você, a nossos descendentes, os nossos bisnetos, né? Os nossos netos também, porque 2100 não está tão longe assim não. Então o entrevistador da revista Veja dirigiu uma nova questão. O que vai acontecer com quem permanecer nesses lugares? Lovelock diz o seguinte, respondeu o seguinte: a maioria vai morrer. A maioria vai morrer de fome. Eu gosto de respostas assim, diretas, sem rodeios, sem panos quentes, meu amigo. Ele vai direto ao ponto. O cidadão, o entrevistador fez uma pergunta direta, ele tem uma resposta direta. O que vai acontecer com quem permanecer nesses lugares? Lovelock diz o seguinte: a maioria vai morrer de fome. Não é só uma questão de aumento de temperatura com a mudança climática. Será impossível cultivar alimentos ou criar animais de abate, porque simplesmente não haverá chuva ou água para irrigação. O rio Ganges, na Índia, por exemplo, está tendo seu volume reduzido e logo irá desaparecer. Quem conseguir migrar para os poucos oásis que sobrarem, ou para as regiões mais frias ao norte do ao norte do globo, viverá em condições semelhantes às de muitos africanos hoje. Haverá escassez de comida e pouca água. As guerras do futuro serão uma consequência do aquecimento global. Quando a China se tornar inabitável, seus moradores não vão simplesmente sentar e esperar a morte. Eles vão migrar para a Rússia. Há espaço para essas pessoas na Sibéria, mas duvido que essa migração acontecerá pacificamente. Tem um experimento científico muito interessante que é o seguinte, né? Você coloca ali diversos seres vivos, né, dentro de uma gaiola e fornece a esses seres vivos água, alimento em fartura. Então esses seres vivos vão se desenvolvendo, vão procriando normalmente. Mas conforme você vai reduzindo o alimento e reduzindo a água, aí o caos se estabelece. Então aqui o entrevistador dirigiu uma nova pergunta. Será possível se recuperar dessa situação? Lovelock respondeu o seguinte: a Terra vai se recuperar. Há 55 milhões de anos ocorreu um evento muito parecido com o que está acontecendo agora. Naquele tempo, houve uma emissão acidental de uma quantidade de dióxido de carbono equivalente à que está sendo produzida hoje pela ação humana. A temperatura da Terra elevou-se em 8 graus nas regiões temperadas e em 5 graus nos trópicos. Os seres vivos migraram para as regiões polares e ficaram centenas de milhares de anos por lá. Quando a temperatura global voltou a cair, eles migraram de volta. O sistema Gaia, portanto, não está ameaçado, mas vai levar 200 mil anos para voltar a ser como é. Para nós humanos, isso é muito tempo. Então o entrevistador da Veja levantou uma nova questão. Muitos cientistas estão preocupados com a diminuição da biodiversidade. O senhor também está? Aí Lovelock responde o seguinte: não. A perda de biodiversidade é apenas um sintoma das mudanças climáticas. Os biólogos se preocupam com isso porque eles adoram colecionar espécies.
Na verdade, os ecossistemas mais saudáveis são aqueles com pouca biodiversidade. Olha que interessante. Na realidade, os ecossistemas mais saudáveis são aqueles com pouca biodiversidade. Muito mais grave é o risco de quase extinção enfrentado pela humanidade. Então o entrevistador da Veja faz aqui uma nova questão, levanta aqui uma nova questão. Não há nada que se possa fazer? Lovelock responde o seguinte: a única opção é substituir fontes de energia mais comuns por usinas nucleares. Aqui ele já fala como o Dr. Enéas, como o saudoso Dr. Enéas. A única opção é substituir as fontes de energia mais comuns por usinas nucleares, mais limpas do que hidrelétricas ou termoelétricas. O gás carbônico vai nos matar se não fizermos nada a respeito. As pessoas têm medo do lixo atômico, mas isso é um mito. A quantidade de resíduos produzida pelas usinas nucleares é irrisória e não causa grandes problemas ambientais. Eu tenho certeza que muita gente não vai concordar com isso aqui. Mas o cientista está afirmando, e entre o que diz um cientista e o que diz o senso comum, eu fico com o que diz o cientista. A energia nuclear, no entanto, não é uma solução, e sim uma medida para ganharmos tempo. A roda do aquecimento global já está em movimento e não há como freá-la. O entrevistador da Veja fez o seguinte questionamento: é mais fácil se livrar de lixo atômico do que de gás carbônico? Uma pergunta interessante, né? É mais fácil se livrar de lixo atômico do que de gás carbônico? Então Lovelock respondeu o seguinte: infinitamente mais. 100 gramas de urânio equivalem a 200 toneladas de carvão em termos de energia gerada. Com 100 gramas de urânio, não se produzem mais do que 100 gramas de lixo atômico. Enquanto a poluição emitida pela queima de 200 toneladas de carvão é de toneladas de dióxido de carbono. Entre 100 gramas e 600 toneladas de resíduos, é óbvio que o carbono é um problema maior. Meu amigo, você conseguiu enxergar a beleza dessa resposta? O cientista usou a ciência para explodir o questionamento. Ele destroçou o questionamento levantado por seu entrevistador. Isso requer um efeito sonoro. Precisamos colocar um efeito sonoro aqui. Eu gosto de respostas assim, quando você usa a ciência para devastar com o argumento que foi levantado. Então vamos dar continuidade. O entrevistador da Veja fez o seguinte questionamento: e quanto aos riscos de acidentes nucleares, como o da usina de Chernobyl em 1986? Um ótimo questionamento. Vamos ver o que o cientista respondeu. Eu vou ler a pergunta novamente. E quanto aos riscos de acidentes nucleares, como o da usina de Chernobyl em 1986? Questionamento muito interessante. Vamos ver como o cientista Lovelock se saiu dessa. Chernobyl é uma grande mentira, disse o cientista. A ONU enviou 3 equipes de cientistas a Chernobyl para ver quantas pessoas realmente morreram em consequência do acidente. A resposta é 56 mortos, no máximo. Foi o tipo de acidente nuclear que apenas podia acontecer naqueles velhos tempos da União Soviética, de maneira irresponsável. Não, pulei um pedaço aqui, deixa eu voltar à leitura. Eu vou retornar um pouco à leitura. Foi o tipo de acidente nuclear que apenas podia acontecer naqueles velhos tempos da União Soviética, em que as usinas eram administradas de maneira irresponsável.
As estatísticas das usinas nucleares ao redor do mundo são impressionantes. Elas produzem energia com uma segurança maior do que qualquer outra indústria energética. O perigo de acidentes não é nada comparado aos efeitos do aquecimento global. As pessoas estão perdendo o contato com o mundo natural e, por isso, há saudosismo, um desejo inconsciente de volta à natureza. A ciência e a tecnologia passaram a ser rejeitadas e classificadas como ruins para o ambiente. É o que acontece com as plantas geneticamente modificadas e com a energia atômica. Vivemos em uma sociedade hipocondríaca. É uma boa resposta. Foi uma boa resposta, mas o questionamento também foi muito bom. Então o entrevistador levantou a seguinte indagação. No Brasil, a maioria dos carros novos funciona com álcool combustível. O biocombustível é uma boa forma de reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Perguntou ele. Então Lovelock respondeu o seguinte: essa provavelmente é das coisas menos sábias a fazer. Olha que interessante essa resposta. Essa provavelmente é das coisas menos sábias a fazer. Para produzir a cana-de-açúcar para o biocombustível, é preciso ocupar o espaço dedicado à produção de alimentos ou derrubar florestas, que ajudam a regular o clima. Isso é contraprodutivo. É mais inteligente usar a energia nuclear para produzir hidrogênio como combustível para os carros. Alguns anos atrás, muitos cientistas já achavam que o biocombustível era o caminho certo a seguir. Agora que sabemos quão sério é o problema do aquecimento global, percebemos que essa não é a melhor solução. Nós, cientistas, devemos pedir desculpas ao povo brasileiro. Então, vamos colocar um efeito sonoro aqui nessa situação. O entrevistador da Veja dirigiu a ele uma nova questão. Qual sua opinião sobre o conceito de desenvolvimento sustentado, pelo qual se explora o ambiente sem lhe provocar danos? Lovelock respondeu o seguinte: acho uma ideia adorável, se a tivéssemos aplicado 200 anos atrás, quando havia apenas 1 bilhão de pessoas no mundo. Talvez não estivéssemos na situação em que estamos hoje. Agora é tarde demais. Não há mais espaço para nenhum tipo de desenvolvimento. A humanidade tende a regredir. Em algumas décadas, quem conseguisse mudar para regiões melhores, com temperaturas mais amenas, terá uma chance de sobreviver. Rapaz, isso aqui é uma previsão catastrófica, uma previsão realmente apocalíptica. Então o entrevistador da Veja perguntou o seguinte: qual sua opinião sobre a proposta de colocar um escudo solar em órbita para devolver ao espaço os raios do Sol? Fez um questionamento digno dos filmes hollywoodianos, né? Parece ter saltado de um filme de ficção científica. E o interessante, abrindo um parênteses, que há vários filmes que previram esse tipo de problema, como por exemplo o filme Highlander 2. Você observa que lá em 1986, se eu não me engano, o cineasta já previa isso. Acredito que ele deve ter feito uma pesquisa, né, e em conjunto com outras pessoas, em conjunto com o material que ele pesquisou, fez ali uma previsão, verificou a previsão de alguns cientistas e inseriu isso no seu filme. Assiste lá que você vai ver. Então, qual a sua opinião sobre a proposta de colocar um escudo solar em órbita para devolver ao espaço os raios do Sol? Levantou essa questão.
uma questão que parece ter saltado de filmes hollywoodianos. Então Lovelock respondeu o seguinte: não é uma má ideia. Esse escudo ficaria entre o Sol e a Terra e poderia desviar 3% dos raios solares, e dessa forma reduzir o calor na atmosfera. Trata-se de uma medida relativamente rápida de ser implementada e custaria menos do que a Estação Espacial Internacional. O escudo solar poderia nos dar um pouco mais de tempo, mas não seria a cura para o problema do aquecimento global. Então o entrevistador da Veja levantou essa questão aqui. A destruição da Amazônia é a maior vilã do aquecimento global? Lovelock respondeu: não. O sudeste da Ásia está sofrendo uma destruição comparável à da Amazônia. A Indonésia tem provocado tanto dano às florestas quanto o Brasil. Uma medição feita no passado mostrou que as queimadas indonésias liberaram 40% de todo o gás carbônico produzido no mundo em um ano. Impressionante. Os brasileiros não devem se sentir os únicos culpados. Impressionante isso aqui. Os brasileiros não devem se sentir os únicos culpados pelo desastre que estamos prestes a vivenciar. Temos todos uma parcela igual de culpa. Então, o entrevistador levantou a seguinte questão: por que a ciência levou tanto tempo para perceber a gravidade da mudança climática? Lovelock responde o seguinte: a comunidade científica estava muito engajada em um outro problema, a destruição da camada de ozônio. Era uma questão fácil de resolver porque os produtos industriais que estavam provocando o buraco na camada podiam ser substituídos por outros, inofensivos. Só em 2001, em uma convenção em Amsterdã, na Holanda, os pesquisadores concordaram que o aquecimento é um fenômeno global. Naquele ano, eles finalmente aceitaram a tese de que a Terra é um sistema que se autorregula, indiretamente concordando com a minha hipótese Gaia. Então o entrevistador da Veja perguntou o seguinte, a última pergunta que consta aqui: alguns cientistas dizem que suas opiniões são apocalípticas e por isso não podem ser levadas a sério. O que o senhor diz a eles? Então Lovelock respondeu o seguinte: não há nenhum dado no meu livro diferente daqueles contidos no relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. A diferença é que eu apresentei os fatos de uma forma compreensível para os leigos. Os cientistas estudam o aquecimento global de maneira fragmentada e acabam tendo dificuldades de desenvolver uma visão geral do fenômeno. Impressionante. Então, esse foi o tema que nós abordamos nesse vídeo, tema transversal sobre aquecimento global. Utilizamos aí uma entrevista do cientista James Lovelock concedida à revista Veja, e pelo que ele relata aqui, meu amigo, o futuro da espécie humana é tempestuoso. Bom, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Posteriormente eu dou continuidade aos vídeos lá do estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente.